E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente trazendo aí as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver o que o Craque Neto e o Souza falaram sobre o jogo São Paulo e Atlético Mineiro. Quinta-feira, lá na MRV Arena, São Paulo, que tem que reverter o resultado. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino crescer na plataforma. Beleza? A gente vai ver tudo que o Craque Neto falaram. Tem também um trecho aí do Band Esporte, tudo que o Arnaldo e o Tirone falaram também. E no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião. A gente vai debater muito sobre esse jogo importantíssimo para a sequência da temporada do São Paulo. Cresce os direitos autorais, estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. São Paulo foi surpreendido aqui em São Paulo, né? 60 mil torcedores, o Galo fez um jogo até equilibrado, se marcando bem, e no finalzinho a vantagem foi pro Atlético nesse jogo de volta. O Galo... São Paulo foi omisso em termos de potência para ir para cima, né? Não criou muito, né? Ou não, Souza? E o Galo passa a ser favorito para essa vaga. O Galo se defendeu bem. Muito bem, mas são dois jogos, né? Se defendeu muito bem, usou a estratégia que o São Paulo estava usando também, de fazer o resultado em casa e tentar jogar com o resultado debaixo do braço fora. São Paulo contratou dois jogadores, Santiago Longo e agora o Ramal Lewis. Quem que é o zagueiro? Esquerdo. Não, um lateral esquerdo e um volante. Da onde que é? Um volante. Um era da Argentina, do Belgrado. Belgrado? Belgrano. E Belgrado o outro veio da Premier League. Da Premier League. Um o cara que caiu duas vezes lá, tá lá? Quem? Não contratou um jogador que caiu duas vezes? Um zagueiro, São Paulo? Um zagueiro que era do Grêmio. Caiu no Grêmio e caiu outro time também, Sochô, não foi? Ah, o Juan? Eu acho que é o Juan. Se fosse o Corinthians que tivesse contratado o zagueiro que caiu duas vezes, hein? Vocês contrataram um jogador que veio da quarta divisão. Como é que é? Vocês contrataram um jogador que jogou no Chaves. O que você acha pior? Um jogador que disputou a quarta ou um cara que caiu duas vezes? Caiu na primeira. Caiu na primeira divisão. Caiu pelo Grêmio na primeira divisão e caiu lá no Xoxô na primeira divisão. Tá, e aí? Seu centroavante era a reserva do Leozinho. O Leozinho, quem é o Leozinho? O Leozinho aqui do Suíta. O Léo aí. Que legal. Mas você acha que contratou bem, então? Não, acho que contratou bem. Acho que foi mercado. São Paulo não tem dinheiro para ficar contratando. Foi no Zafari. Não tem dinheiro para ficar contratando. Zafari não. O pessoal do Oba ali, da Luz Bigliano, que eu sempre estou ali, parabéns a vocês todos do Oba aí. Muito obrigado de vocês serem maravilhosos. Vou lá de vez Você vai no Oba ali? Vou lá também. Sensacional. Você vai lá também, que Opa, sabe? somos Morumbi ali. Parabéns ao Oba ali. Quinta-feira, amanhã tem jogo também de outros times, mas o Longo você acha que vai estar relacionado, mas não vai jogar. Não. Embora o Bobadilha relacionado, o Longo não pode jogar a Copa do Brasil. Ah, é verdade. Relacionado para o jogo do Brasileiro, domingo contra o Cruzeiro. Mas para esse jogo da Copa do Brasil de quinta-feira, talvez Bobadilha não jogue, não é isso? Exato. Né? Ele sentiu um incômodo na panturrilha no jogo Uruguai-Paraguai, mas ele não foi... Os exames não apontaram lesão. Tanto que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Brasil, em princípio. Não sei se ele vai começar jogando. Mas é o que tá. Eu acho... essa é a armadilha da data FIFA, né? O São Paulo não joga na quarta como o Corinthians, joga na quinta. Mas, para mim, serve a mesma coisa para o Arana, que vai jogar em tese pela seleção. O cara jogar na terça-noite uma partida eliminatória no Paraguai, quinta-feira ele vai estar no bagaço. Pode ser o Arana, o Bobadilha, o Lucas e tal. Eu acho aquela coisa... E é uma curiosidade, né? Porque agora, fosse uma rodada do Brasileiro, ela tem menos impacto do que uma rodada de volta. Ah, sim. Isso vale para os jogadores do Flamengo, que vão jogar contra o Bahia, os jogadores do Bahia, né? Então, eu acho que é uma situação que quem está na data FIFA jogando hoje vai ter muita dificuldade de ir bem na quinta. Na quarta, então, é quase impossível, né? A gente vai mandar confeccionar camisas escrito "Eu odeio a data FIFA", porque, né? Tira jogador, machuca e não sei o quê. Cara, sabe o que eu, sinceramente, queria falar um pouco sobre isso? O São Paulo, se mantiver o Zubeldia, a comissão técnica dele, e não tiver muitos sobressaltos no elenco, o São Paulo vai estar pavimentado para brigar o ano que vem para ser campeão. Vê se o Sônia tem razão. Me fala, eu vou falar uma escalação para vocês, tá? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha. Patrick de Paula, Danilo e Veiga. Rony,
Luiz Adriano e Breno Lopes. Me fala qual é a grife que tem aí. Não tem. É um time sem grife. Que é uma característica do Abel também, né? Ganhou a Libertadores. Os times do Abel. Entendeu? O Abel O maior grife simplesmente... do Corinthians, do Palmeiras é o Dudu, que agora é banco. Sim. Então, agora chegou um jogador, mas Felipe Anderson também não é super grife, né? não, nem se compara com o Mendes. Sim. Entendeu? Jogador de elenco e tal. Então, eu sempre comparo o São Paulo ao Palmeiras. O Palmeiras está... Vamos esquecer os últimos 4 anos, que isso é uma aberração. 10 títulos e 4. Vamos pensar o seguinte. Nos últimos 10, vamos pegar 6. 2 brasileiros, um paulista e uma Copa do Brasil. É possível o São Paulo entrar neste caminho daqui para frente? Claro que é. Entendeu? Essa que é para mim a questão. A questão é acertar um bom trabalho, melhorar as questões de recuperação de jogador, que parece estar andou bem, ter uma comissão técnica que trabalhe os jovens, é o que o Zubeldia está fazendo. Quando você vê o técnico falar assim, ó, o Marcos Antônio, eu não sei o nome dele, né? Não vai jogar amanhã. O cara acabou de chegar, estava treinando com Massa, que é o personal trainer dele. Não vai jogar amanhã, porque se ele jogar, ele vai se machucar. Ponto. Aí você vê o Sabino. O Sabino vai lá, não joga, volta pro banco, enche o saco do preparador físico, administra isso, teve esse trem aí. E aí vê o cara jogar e o cara entra e joga bem. Quantas vezes eu vi isso no Palmeiras acontecer com Alain Pereur, entendeu? Com nomes assim, cara, que ninguém dava nada. Entendeu? Então, cara, se esse não for o caminho de São Paulo e Palmeiras, jamais será esse que o Corinthians está tomando. Jamais será. Não tem tamanho para isso. Sabe a impressão não que eu tem, tenho? não terá, a não ser esporadicamente, como o ano que vem o Palmeiras vai passar de 1 bilhão por causa de muitas vendas. Não dá para competir com Flamengo e Corinthians. O Corinthians se auto-sabota, se algema. Mas quando passar, isso vai passar daqui, sei lá quanto tempo, a excelência vai estar no trabalho técnico e tático, na contratação certeira, errar pouco, né? E mesmo assim o Palmeiras errou bastante. Navarro, Tabata, Tuesta, acontece, faz parte do jogo. Então é assim, é neste lugar que eu vejo. E mesmo com esta década espetacular, o único time que... Único não, mas um dos que mais bate de frente, e existe um equilíbrio grande, é com Palmeiras e São Paulo, cara. E do Lucas. São Paulo tinha perdido do Corinthians. Os dois não tinham sido contratados. O Rames é contratado no dia seguinte da derrota contra o Corinthians em Itaquera. 2-1. Dias depois, o Lucas é contratado. O all-in do São Paulo foi o ano passado, do Casares. Ia ser ainda reeleito e viu a possibilidade de ser campeão. E não vendeu nenhum jogador, não vendeu Beraldo, não vendeu Nestor e conseguiu. Estrangulou tudo, aumentou a dívida. Exato. O que ele está dizendo agora? Eu saí da fila, agora eu preciso pensar um pouco à frente. E agora ele está reeleito, ele tem 3 anos. O all-in do Melo é todo dia. Ele tem mais 2 anos e 3 meses. O all-in do Melo é daqui a pouco. Vai receber o Depay. Então é um processo diferente. É isso. O Casares está numa situação bem mais confortável nesse momento. Se você chegar no Morumbi e falar assim, lá na porta lá do portão, o Arnaldo Tironi fala, ó, alguém acha que foi errado aí o que o presidente fez? Com título histórico de Copa do Brasil? Ele mesmo fala isso, né? Acabou, ninguém vai falar um A. Pode errar com o Rames todas as vezes que você quiser. Mas se tivesse dado errado, mas se, amigo, se eu fosse magro, tivesse cabelo, talvez eu tivesse, sei lá, modelando. Não é o caso, entendeu? A vida é assim, cara. O dirigente também tem que correr risco. Não dá pro cara ficar quietinho ali, esperar o tempo passar. Vou ficar quietinho e vai passar o tempo. Não. O cara correu o risco, deu certo, e agora ele vai recolocar o clube, está tentando novamente entrar numa posição. É muito difícil, porque o torcedor não quer saber. As pessoas não querem saber, ninguém quer olhar para isso. E às vezes o dirigente sucumbe. Vamos ver se ele vai se manter. O primeiro ano de mandato já está no mês 9, né? Então, faltam 2 anos e mais 3 meses. Se ele conseguir entregar o clube, para quem vai entregar é uma questão.
qual será a participação dele depois? E se a torcida do São Paulo vai aguentar 2 anos, mais 2 sem título, porque esse ano o São Paulo ainda está na briga, aí nós não sabemos, definitivamente não sabemos. Pode ser que o barulho seja tão grande que chegue em março, na janela de dezembro, e fala, eu vou ter que retroagir, vou voltar atrás. Vai lá no mercado, lá contrata, sabe Deus. Agora, me parece o caminho absolutamente correto que o Casares está traçando para o São Paulo. O Alisson Teixeira fala, se o São Paulo conquistar um título sem um elenco galáctico, será uma baita surpresa e o método funciona. Veremos, é difícil, né? O páreo está muito complicado, com o Galo, com o Botafogo, mas fala. Libertadores, né? Porque tem Flamengo e tudo mais. Não, tem o Botafogo agora, né? É. Muito complicado. Não, eu só queria, como a gente misturou um pouquinho até Corinthians e São Paulo, tudo isso que o Corinthians está fazendo esse ano me parece o seguinte, o ano que vem, ele tem uma enorme, vamos dizer que, ganhando ou não ganhando esse ano, acontecendo, enfim, permanecendo na primeira divisão só, ele me parece ter um trabalho e um elenco mais forte para o ano que vem. Tem. Fazer o negócio. Cara, os caras não são velhos, são jogadores treinador é muito jovens. Você está montando um grupo bem interessante para o ano que vem. Talvez não venha ainda nada este ano, mas o ano que vem você tem hoje um trabalho. E não vai ter que gastar talvez tanto mais dinheiro. É uma manutenção. Dá, né? É uma manutenção. Sim, então, mas Se for só pensando nesse negócio de um ano para outro, que hoje, este ano, o Casares está com mais tranquilidade para tomar suas decisões porque ele fez as doideiras no ano passado. Talvez o Corinthians pode viver um ano menos doideira o ano que vem. Talvez. A gente não sabe, mas para tentar pegar o exemplo. Não, é a questão, por isso que depende tanto do que o Corinthians tiver para o ano que vem. E por isso o investimento do Corinthians é o mesmo do Casares, não é para ficar na primeira divisão, não. Isso é ponto passivo. Essa é uma cascata. O Corinthians não está investindo para ficar na primeira divisão. Ele tem a terceira folha de pagamento do país. Ele está investindo para ser lá, hein? Precisa atualizar isso aí. Ele está investindo para ser campeão e dar um salto para disputar as principais competições. Né? Ele ainda tem essa chance. Né? Agora, e o São Paulo, um ano depois, ele não está contratando 21 jogadores. Ele está contratando 3 jogadores porque 2 se estouraram e um não tem reserva. Aliás, 3 se estouraram, né? Talvez o São Paulo não contratasse nessa janela. Se o Patrick não tivesse quebrado a costela, se o Pablo não tivesse arrebentado e o Alisson também, né? É possível. Então essa é uma coisa diferente. O São Paulo não está trocando todas as peças no meio do caminho. Também é parte dessa história do que o São Paulo faz, né? Ele vai tentar, não vai ter times muito estrelados, mas vai tentar manter o elenco o máximo possível. Quando fizeram a pergunta aí, o São Paulo... a história do São Paulo recente, vitoriosa, e mesmo a do Tele, é de 100 estrelas. 100 estrelas. São Paulo foi tricampeão brasileiro sem nenhuma grife. Verdade. Zero grife. O goleiro que era o mais... O São Paulo, para ser campeão da Libertadores e do mundo, contratou um jogador que fez diferença por um período. 3 vezes. Amoroso. Fato. Fez diferença, como o Lucas fez. Só que ele não tinha isso. Fez diferença. Acho que sem o Amoroso, São Paulo não ganharia nenhuma coisa e nem outra. Mas são poucos os exemplos. O time do Tele, o Raí era contratado o moleque do Botafogo Ribeirão Preto. Não tem. Quando o São Paulo foi para grife, Adriano e tal, isso deu mal. Grife, para mim, cara, olha, só numa situação muito... Eu não compro camisa de grife, não. Eu prefiro comprar a camisa de jogador que está chegando com fome, como diz o outro. Então você vai comprar a camisa do Sabino, porque ele... São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam na MRV Arena. No pasto da MRV Arena, por sinal, que não dá para chamar aquilo de gramado. E eu já queria saber de você se você acha que o São Paulo tem condições de reverter o resultado. Se você acha que o São Paulo... E quando eu falo reverter o resultado, não é nem ganhar lá por 2 gols de diferença. É talvez um 1-0 lá e passar nos pênaltis. Você acha que o São Paulo tem capacidade, tem condições de sair vitorioso, de sair de lá classificado? Isso já aconteceu na Libertadores de 2016. O São Paulo ganhou de 1-0 no Morumbi, perdeu lá por 2-1 e saiu classificado. Então o São Paulo pode sim, na época, se não me engano, tinha o gol fora de casa, né? Então o São Paulo pode sim sair
vitorioso. O São Paulo pode sim sair classificado. Por quê? Você me pergunta. Porque em jogos assim o São Paulo costuma crescer. Em jogos grandes, em jogos que o São Paulo não é dado como favorito, o São Paulo costuma crescer. Lógico, se nada fora do normal acontecer, se o Hulk chorão não apitar o jogo, se não tiver gol de mão do Galo, se não tiver esses roubos de arbitragem que tá tendo aí, se o jogo for um jogo justo e honesto, o São Paulo tem sim condições de ir lá e sair classificado. Por quê? Porque o Galo não tá jogando todo esse futebol. Cara, o Atlético Mineiro conseguiu tomar 2 gols do Grêmio com um jogador a mais. Não vem efetuando. O Milito é um técnico que o time do Atlético ele oscila muito. Tem jogos que vai muito bem, tem jogos que vai muito mal. O próprio jogo no Morumbi não foi um grande jogo do Atlético. O Atlético foi pra lá pra se defender, o Atlético quase não atacou, foi pra lá pra se retrancar e saiu vitorioso porque o futebol não é justiça. Futebol é efetividade. O Abel Ferreira vive falando isso. O São Paulo não fez os gols, o Atlético achou uma bola cruzada e fez o gol. Assim como lá na MRV Arena, o Atlético pode amassar o São Paulo fazer um gol de bola parada e fazer um gol de pênalti e sair classificado. Porque o futebol é assim. Mas eu não acho que vai ser uma tarefa fácil pro Galo segurar o São Paulo. Acho que vai ser um jogo difícil para ambas as equipes. O São Paulo vai motivado, vai com a faca nos dentes. O Atlético, ele é um time que, quando tem de propor jogo, tem dificuldades. E o São Paulo gosta desse tipo de jogo. Esse jogo que o São Paulo não é dado como favorito. Esse tipo de jogo que o São Paulo, todos acham que o Galo vai se classificar. O próprio jogo contra o Botafogo na Libertadores, todo mundo já acha que o Botafogo vai passar por cima do São Paulo. Eu não vejo isso. Por quê? Porque o São Paulo vem jogando bem. Em jogos decisivos, o São Paulo joga bem. Jogos grandes, o São Paulo joga bem. Jogo contra o Flamengo, jogo contra o Botafogo, jogos contra o Palmeiras. É outro time. Não vai ser o mesmo time que perdeu para o Fluminense no Maracanã. Pode entrar as mesmas peças, mas a vontade, o estilo de jogo, parece que o São Paulo se transforma em jogos assim. Por isso que para mim o São Paulo peca tanto no Campeonato Brasileiro, porque ele não se motiva, não se foca o suficiente para ter regularidade. É um jogo que vai enfrentar o Flamengo, o São Paulo dá tudo e vence. Mas aí na próxima rodada vai pegar o Cuiabá e perde, empata. Por isso que o São Paulo, infelizmente, não briga pelo título brasileiro. Porque ele não se motiva como se motiva para jogos de Copa. Jogos de Copa, o São Paulo se motiva de forma diferente, se prepara de forma diferente, se porta de forma diferente. O Atlético pode ser classificado? O Atlético pode ser classificado. O Atlético tá com a vantagem. Se o Atlético empatar lá 0x0, 1x1, 2x2, a vitória é do Atlético. Mas não acho que vai ser um jogo fácil pro Atlético. O Atlético vai ter dificuldade de segurar o São Paulo lá. Porque o São Paulo é um time que dificilmente se perde. Eu já até falei isso aqui. O Zubeldia já está há alguns meses no comando do São Paulo. E em todos esses jogos que o Zubeldia esteve no comando do Tricolor, em apenas uma partida o São Paulo se perdeu. Que foi o jogo contra o Vasco. 4x1. Nesse jogo, o São Paulo parecia o time do Carpini. Era um catado dentro de campo. Nos outros empates, nas outras vitórias, nas outras derrotas, o São Paulo sempre teve um foco. Sempre esteve focado, centrado, sabia o que fazer com e sem a bola. Às vezes as coisas não acontecem tecnicamente, taticamente, fisicamente, roubo de arbitragem. Tudo isso acontece, mas o São Paulo sempre esteve focado. Dificilmente o São Paulo se perde dentro da partida. Fica aquele time que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo com o time do São Paulo? Isso não acontece com o Zubeldia, não. E eu acho que o Zubeldia teve esse tempo para trabalhar e com certeza ele vai conseguir motivar esse time para o São Paulo fazer um grande jogo na quinta-feira. Isso significa que vai sair classificado? Não. Mas eu vejo o São Paulo fazendo um grande jogo na quinta-feira. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.